Produtor, curador e diretor, em 2002 ele criou a Mostra do Filme Livre, um festival que nasceu para dar voz e espaço a filmes e realizadores mais autorais e independentes. Em sua 13ª edição, o MFL é hoje o principal espaço de distribuição e exibição do cinema livre e democrático no Brasil. Eu converso hoje com Guilherme Whittaker. Obrigado, Guilherme, pela sua presença. Valeu. Eu gostaria de saber primeiro o que você considera um filme livre. Filme livre é um filme ousado, um filme que busca alternativas na sua linguagem, que não tenta fazer o que todo mundo normalmente faz assim, no contexto audiovisual, ou seja, filmes que buscam alternativas narrativas, que tentem inovar de alguma forma, seja na narrativa, seja no enquadramento, seja na própria história, no tema. Então, uma mostra ela tem uma curadoria que faz uma seleção de filmes que tentem fugir desse padrão, digamos, televisivo ou padrão comercial dos cinemas, porque esses padrões, em tese, no Brasil nem é tão assim, mas eles já têm algum espaço, né? E os filmes mais alternativos, que é o foco da mostra, eles estão em busca de mais espaço. Os seus realizadores, muitas vezes, não conseguem chegar aos festivais mais tchan-tchan, né? Que querem filmes com atores e diretores famosos, muitas vezes, não tem espaço. Esse cenário está mudando nos últimos anos também. A Mostra Livre até também tem participado desse novo cenário, né, de difusão desses filmes mais alternativos, feitos normalmente sem verbas públicas, feitos por conta própria, por pequenas empresas ou por realizadores independentes, né, que no Brasil tem muito. E quando a Mostra nasceu em 2002, o cenário era muito diferente, no cenário técnico mesmo e de produção. Você não tinha, para você ter uma ideia, era a época ainda do mini DV, ou seja, era um formato que hoje já nem existe mais, no geral, né? E na época não se tinha espaço para vídeo, né? Tinha um ou outro festival de vídeo, mas alguns festivais grandes de cinema davam espaço para vídeo, mas botava, sabe, lá para uma sessão de manhã e ninguém ia, enfim, não dava a menor bola. Hoje em dia reverteu, né? Hoje em dia o vídeo está dominando geral e isso é maravilhoso. A gente tem no Brasil mais de 1000 filmes feitos por ano, de curtas, médias e longas, e esses filmes precisam escoar, né? Então, assim como a Mostra Livre há 13 anos tem feito esse trabalho de difusão e de pensamento, de debates com esses filmes, outros festivais, outras mostras também acabaram abrindo mais espaço também para esse tipo de material audiovisual. E outros eventos nasceram também. A gente tem hoje, se for ver no Brasil, em Rio, São Paulo basicamente, mas em Recife também tem, em Minas tem alguns eventos que acontecem anualmente que buscam dar esse espaço. Cinema de Garagem, Semana dos Realizadores, Janela Internacional de Recife, e que tentam dar mais espaço, valorizar essa produção pela qualidade dela, né? Porque a linguagem audiovisual, que é o mote nosso e desses eventos também mais alternativos, que busca justamente valorizar essa galera que tem feito filmes assim, muitas vezes na raça, sem milhões, pelo contrário, com verbas enxutíssimas, né? E é por isso que a gente nasceu e ainda existe, né? Para dar espaço. E como é que foi para você esse primeiro momento assim que você decidiu que você queria fazer uma mostra? Foi em consequência de você ver esse cenário e que faltavam espaços para esse tipo de cinema? Você sempre gostou de um tipo de filme mais alternativo? Então, a ideia, Natália, foi eu participava junto com uma galera que ainda está nativa, né, fazendo filmes e eventos também, que era a mostra que Neguinho está fazendo, que aconteceu por 3 anos na Fundição Progresso, isso em 99, 2000, 2001, que era justamente uma galera hiper alternativa mesmo, assim, que fazia filme na raça, ainda faz, mas, né, em outras condições um pouco melhores. Então essa mostra que Neguinho está fazendo foi meio que um embrião, né, porque todo mês a gente se reunia na Fundição Progresso por horas, fazia sessões que a pessoa levava na hora, o filme a gente passava, era um ambiente bem anárquico, legal. muito legal. E isso acontece muito com os cineclubes hoje em dia, em alguns casos, né? Que você tem uma liberdade, sabe? Você não tem limites para poder inventar modas, né? De fazer sessões de temas e com assuntos e de filmes, né? Dos mais variados tipos. Então, essa mostra que ninguém está fazendo, ela era a única mostra, o único evento mensal regular no Rio naquela época, 99 e tal, que dava espaço para vídeos, né? E Super 8 também, que na época ainda existia alguma produção,
16mm alguma coisa, são formatos que já não existem mais, a produção nesse tipo de bitola. E então foi meio que esse embrião e essa galera, o Pedro Bronzo, o Rodrigo Savastrano, e vários, Karen Ackerman e vários outros, Chico Serra, que acabaram sendo curadores da Mostra Livre também, foram e às vezes são, porque todo mundo também sem tempo, né, viajando muito e tal, mas essa galera, esse espírito, né, de conseguir e de lutar para dar espaço a esses filmes, nasceu com esse evento e a gente conseguiu uma brecha em 2002, quase sem grana nenhuma, a gente conseguiu uma semana em 2002 no CCBB e a partir daí todo ano a gente tem conseguido fazer com o patrocínio do Centro Cultural Banco do Brasil, há 13 anos, a mostra, ela tem crescido, hoje são, para você ter uma ideia, a gente faz no Rio, São Paulo e Brasília, a mostra dura 3 meses. 3 semanas no Rio, 1 mês em São Paulo, normalmente, que tem uma sala só, e em Brasília a gente faz há 2 anos. Quantos filmes selecionados por cidade? No total são 250 filmes, curtas, médias e longas. Mas nem todos são selecionados, porque a gente faz homenagens também, faz sessões especiais, e aí convida filmes e tal. Então, de selecionados, a média de inscritos é em torno de 600, 700 inscritos. A gente seleciona cerca de 150. É um número grande, é muita coisa. E como é que é essa relação com esses proponentes, essas pessoas que se inscrevem, assim? Você dá algum tipo de justificativa para as suas escolhas? Por que o filme foi selecionado ou não? Como é que se dá essa relação? Pois esse é um sonho que a gente tem a gente até esse ano de 2013 conseguiu dar um feedback, no caso, para os médios e longas, porque isso é muito filme, a gente acaba que não consegue ter tempo porque além da curadoria dos filmes, os curadores também programam as sessões, é um trabalho grande, porque são 3 cidades durante muito tempo, e várias questõezinhas, né, de horário, de o que pode, o que não pode ali e tal. Então, o que a gente tenta fazer esse ano, a nossa ideia é tentar, vamos ver se a gente consegue, de todos os inscritos dar um retorno, nem que seja dizendo, o seu filme não tem a ver com o perfil da mostra. A gente coloca no regulamento o que a gente quer. Mas como é que você define? Sim, você tem um perfil ali que a pessoa mais ou menos se adequa ou não. Porque quando você fala filme livre, né, assim, como é que você delimita uma coisa que não tem limite, né? Assim, como é que é o que é mais original? É o que sai mais do padrão? Talvez seja o mais interessante. Filmes caretas, aí cada um, né, também entende o que é ser careta. Como é. Mas sim, mais próximos do que a gente está acostumado a ver num cinema comercial. Isso. Seria o que está mais distante do cinema livre. Porque também esses filmes já têm muito espaço. Ou nem tem tanto, mas enfim, tem mais do que os filmes que tentam ousar, né, que tentam buscar saídas temáticas, ou de linguagem, ou de narrativas, enfim. Esses filmes são os mais difíceis porque eles não têm um apelo comercial, muitas vezes, né? Eles não vão ser vendidos, ninguém vai pagar, assim, ninguém entre aspas, né? Claro que alguns filmes até conseguem chegar ao circuito e chegam a algumas milhares de pessoas, mas não é o comum, né? Porque eles são lançados com uma cópia, às vezes 2, então não tem como chegar a um grande público. Então, e os interesses são outros. Um cara, quando faz um curta-metragem em casa, com aparelho, com equipamentos próprios ou emprestados com a galera, eles têm outras pretensões do que alguém que ganha 500 mil ou 1 milhão de reais de um edital, sabe? São outras questões completamente diferentes, outros interesses. E então a mostra a gente bota no regulamento. Ninguém lê o regulamento, né? Muitas vezes isso é um problema, enfim, do ser humano, brasileiro talvez. Mas a graça ou a desgraça é que ninguém lê e aí mandam filmes que não tem a menor condição. Assim. Comédia romântica. Também, mas alguns são tão bizarros assim que nem em eventos que querem filmes assim eles conseguem entrar, porque eles tentam imitar algo que a gente não quer, né? Não é questão de mérito assim, de que é bom, o que não é o que interessa. É porque eu imagino que devam ter casos de filmes que você nem gosta, mas fala, pô, tem um negócio aí. E o contrário. Assim, tipo, eu nem quero, nem é um filme que mexeu comigo, mas o cara tem um olhar que me interessa como inovação, Exatamente. Né? E o contrário também, ou seja, um filme que eu até gosto como, enfim, que eu acho que, é um bom filme, mas ele tá... Exatamente, ele não inova em nada, sabe? Não, é só uma historinha contada, né? Historinha entre aspas, no caso, é só porque o nosso tesão não é para esse tipo de filme, para mostra livre, né? Porque também tem outras questões envolvidas aí, né? Tem as pessoas que estão fazendo esses filmes, que elas precisam, às vezes, quando é selecionado no evento que passa em 3 capitais, isso ajuda essa pessoa, essa produtora, a ganhar algum destaque, a ter facilidade para conseguir um patrocínio, talvez, para um próximo filme. Claro. Então, isso tudo a gente tenta levar em conta, né? E respondendo a sua pergunta de o feedback, né, o retorno, a gente, ano passado, esse ano 2013, conseguiu escrever sobre todos os filmes, não selecionados, inclusive, de médios e longas,
E esse ano a nossa ideia, vamos ver se a gente consegue pelo volume de filme, é de todos, até os curtas, colocar, dar um retorno de por que o filme foi ou não selecionado, Sim, né? sim. Uma linha ou duas, enfim, algo assim. E como é que você sente assim, depois de, sei lá, 13 anos, né, 13 edições da mostra, como é que você vê esse cinema livre no Brasil hoje em dia? Você acha que houve um crescimento, assim, em matéria de melhores condições de trabalho, ou, enfim, de uma maior produção desse tipo de cinema? Com certeza, isso, assim, Você acha que o festival tem uma importância nesse crescimento? Com certeza, porque a gente vê em 2002, 2003, a quantidade de filmes, de pessoas ou pequenas empresas, enfim, produtoras, que a gente naquela época, como por exemplo Alumbramento, que hoje em dia, né, ganha um monte de prêmio, a galera lá do Ceará, né? Que é uma pessoa super bacana, jovem e tal. E a gente passou os primeiros filmes dele que ninguém nunca passou, né? O Homem Sem Mulher, e outros filmes curtas e longas, né? Que só a gente passou, na verdade. E depois eles começaram a ganhar a Teia, por exemplo, de Minas, que é, enfim, um dos ícones do cinema autoral brasileiro nos últimos tempos. Também nós fomos basicamente o primeiro evento que começou a chamar a atenção, esse tipo de filme é o que interessa chamar, né, e tem que ter espaço também, né? Exato. E além dos espaços tradicionais de exibição, o MFL também faz parcerias com cineclubes, né? Como é que funcionam essas parcerias? A gente está abrindo as inscrições e os cineclubes interessados, eles se inscrevem, a gente coloca lá um monte de informações que a gente precisa saber, porque isso tudo entra dentro do escopo da mostra, né? Do público que frequenta a mostra e do retorno todo que a gente dá também para os filmes, né? Porque a gente tem filmes que passaram em diversos cineclubes, isso tudo está lá no site, ou seja, o filme, quando você clica no filme para saber quando passa e o que é o filme, ver foto, Qual é o etc. endereço do site? Mostralivre.com. Tem filmes, um curta que passou em 30 cidades, sabe? E isso, assim, para o realizador é fantástico, Claro. sabe? Porque tudo bem, se ele ganhar dinheiro com filme, show de bola, né? É indústria, e é bacana também ser valorizado. Mas tem outros interesses também, né? Que Claro, é o de cara você mostrar o seu trabalho. É isso, uma coisa que você fez com tesão, com amor, né? Então são E o outros site interesses. é um portal para isso também, né? A internet também funciona muito como esse lugar de propagação, né? Assim, Com certeza. desse tipo de trabalho. A internet, assim, acho que salvou, no nosso caso salvou a nossa vida mesmo, né? A internet, com certeza a gente não teria como fazer um evento desse porte com essas questões, porque antes, como é que você escrevia um filme, né? Pois é. A gente hoje fica pensando carta, como, né? Porque hoje você vai lá e descobre, né, onde quem é, você fala. Antigamente você tinha que fazer divulgação pelas TVs ou era realmente outra logística, onda, né? outra velocidade, né? Outro custo. Então isso tudo, esse ano a gente conseguiu pela primeira vez também fazer as inscrições basicamente online, ou seja, curtas e longas, você pode mandar o DVD se você quiser pra gente ver, mas o ideal... Você pode baixar para... você bota o link, né? Você bota o seu filme no Vimeo, no YouTube e manda na inscrição o link. E os curadores assistem pela internet, né? Ou pela televisão. Ótimo, né? Enfim, facilita tudo em termos de tudo, né? De custo, de tempo, claro, né? Com certeza. E você criou também uma distribuidora, Curta ou Curta. Como é que surgiu a ideia da distribuidora? Como é que funciona esse sistema de distribuição de curtas, porque é especializado em curtas-metragens brasileiros, né? Como é que funciona isso? Então, a gente é uma distribuidora pequena, né? Até para combinar com curta, né? Assim, nós somos focados no curta-metragem e os interessados, eles assinam, enfim, um termo de licenciamento, de prospecção, né? Que permite que a gente corra atrás de exibidores, sejam canais de televisão, sejam empresas grandes que têm funcionários que querem fazer algum evento. A gente tem conseguido fazer algumas vendas, seja para televisões de cabo ou de abertas. Já fizemos vendas para secretarias de educação também, de algumas cidades que têm cineclubes nas escolas. Então a gente consegue atender com esse catálogo dos filmes. A gente não paga para o filme, não, toma aqui e o que entrar é meu, né, porque eu te paguei. Não, a gente é meio que uma consignação. Né? Você tem alguns filmes que nos interessam, a gente assina um termo que você autoriza que a gente corra atrás, sem exclusividade, ou seja, você mesmo pode correr atrás também se quiser, e a gente corre atrás. Aí é um canal X, gostou do seu filme, dos seus filmes, e quer, a gente negocia com ele, ele pode pagar, vamos supor, R$1.000 para passar 3 vezes por ano. Aí a gente fala para você, dono do filme, o canal tal quer passar teu filme 3 vezes ou 1.000 vezes, ele pode pagar tanto, a nossa comissão é 30%, ou seja lá quanto for, da curto.
você topa? Se o dono do filme topar, a gente segue e depois acerta tudo. É bem simples, né? É um modelo que, como a gente não tem cacife e como não existe mercado também, né, de curta, não existe. É uma coisa ainda incipiente, talvez um dia venha a rolar, né? Porque é uma coisa que a gente acredita, né, que há espaço para esse tipo de formato, de filme, mas por enquanto ainda não existe. Então não tem como você antecipar algum pagamento, porque a gente não tem patrocínio. A Curto Curta é diferente da Mostra Livre, que tem um patrocínio anual e tal. A Curto Curta é na raça, assim, é um site, na verdade é um caso raro, Natália, de um site que virou empresa. Sim. Que é um site, eu criei ele no meu quarto, assim, muito toscamente. Isso é maravilhoso. Em 2000, né, antes até da Mostra Livre. Morava com a minha mãe, ou seja, não tinha perspectiva nenhuma de viver disso, né? E meu sonho era fazer cinema, trabalhar com cinema e tal. Depois eu acabei conseguindo montar uma produtora. Mas antes da produtora, que é quem faz a Mostra Livre, né? Eu criei o site e depois, em 2005, o site virou uma empresa, né? O que é muito raro. E é raro também uma empresa no Brasil durar 2, 3 anos, conseguir se manter. E a gente, em 2005, já tem 8 anos, né? Então, mas é muito difícil, né? Porque é muita concorrência, né? Muito audiovisual, o Brasil produz muito audiovisual de qualidade e a gente está, enfim, crescendo aos pouquinhos, né? Tentando se manter, né? Não desistir e fazendo parcerias com festivais, com outras... Existe a parceria da Mostra Livre com o Curto Curta? Sim, existe. Como é que funciona essa parceria? Então, são diversas ações, né? Normalmente a gente faz uma sessão curta dentro da mostra com filmes inéditos que a Curto Curta tem no catálogo, né? E aí nisso a gente também conversa com o público, né? Tem um bate-papo com o público, aí a gente aproveita essa ação e convida tanto os realizadores, né, de outros filmes, quanto possíveis exibidores, né? Porque aí a gente, numa ação só, que é a sessão de filmes, a gente consegue, após a sessão, conversar e explicar o que é o projeto nosso e talvez, a partir daí, conseguir mais filmes para o catálogo e conseguir o interesse de exibidores, né, que possam se interessar em comprar o conteúdo para passar, seja onde for, né? Então, essa é uma das ações que tem a ver também, a Curto Curta já foi um cineclube também, que era ali na Urca, na Ateliê da Imagem, mas aí depois, com o passar do tempo, a gente acabou não conseguindo dar prosseguimento ao cineclube e aí estamos focando nas parcerias com algumas mostras que têm esse perfil, assim, mais... E a mostra você te demanda muito tempo, assim, você fica o ano organizando o próximo ano, assim, tem... Basicamente, são 10 meses de trabalho. Porque a gente abriu as inscrições dia 1º de novembro. Então é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, aí acaba a mostra. Março, abril e maio já são as mostras. Só que aí depois tem a prestação de contas, né, também, que é o maior barato. Que é a melhor parte, né? Muito show de bola. São 10 meses de trabalho, sabe? É um carnaval, né? Tipo, ninguém trabalha o ano inteiro para... Uma coisa realmente... Mas incrível. Muito, e a gente faz oficinas também, né? O próprio Rodrigo Aragão, né? Sim. Também, o Christian Caselli também. A gente sempre faz oficinas de realização ou de oficina, algumas mais técnicas também, durante a mostra, para um público mais jovem, né, que está começando a fazer, né, enfim, que quer ter contato, né, fazer filmes baratos, curtos, né, baratos e fáceis e possíveis, né, que é muito o que o Edgar Navarro, que foi o nosso homenageado há 2 anos, que todo ano a gente homenageia também, um cineasta. Ele é o cinema que ele fala, que ele faz, que é um cinema possível, né? Não é uma coisa assim, você tem seus ideais, seus sonhos, mas a realidade não precisa é ficar cascuda. esperando 5 anos para fazer um filme, né? Assim, vai fazendo aos poucos vários filmes. E dentro da sua trajetória como cineasta, como diretor, você já fez vários filmes, você acha que você busca sempre imprimir esse conceito do filme livre? Você acha que é possível transitar e de repente, também fazer produções de conteúdo narrativo um pouco mais comercial? Ou não? Você acha que você é mais radical nessa postura e acha que são caminhos muito distintos? Acredito assim, como diretor, eu tenho alguns curtas, né, 8 curtinhas, que tentam ir por esse lado assim, mais experimental, né, algo mais pessoal, né? Agora, como produtor, eu já fiz alguns médios e alguns curtas também, que aí não era a minha visão, era a visão de outra pessoa. E aí a gente trabalha, né, no caso, e faz a coisa acontecer. Aí não está muito interessado, até tá, mas não é...
A gente não tem o poder de definir uma direção, né, uma estética, uma fotografia, enfim, aí é do diretor, né? Ou seja, a minha praia, o que eu gosto é de ter uma liberdade, né, de conseguir, a gente tem as ideias, né, e colocá-las como uma linguagem que seja possível, né, de acontecer, de virar um produto, virar um filme que as pessoas possam ver e sentir alguma emoção. E a minha praia realmente não é algo mais narrativo, né? Eu gosto, né, de Woody Allen, Você gosto como ser humano, espectador, você vai, você Vou, eu gosta? gosto, eu sou tarado por Andrei Tarkovsky, sabe? Já vi todos os filmes. Também amo. Inclusive eu produzo a mostra do Michael Haneke aqui no Brasil, em Recife, a gente já fizemos aqui no Rio, em São Paulo. E o David Cronenberg, um canadense, que fez já 20 longas e é totalmente narrativo, né? Alguns, 2 ou 3 primeiros filmes dele são bem experimentais, mas ultimamente, nas últimas décadas, no caso, não. E o Haneke também, o cinema dele, ele não é experimental, né? É um cinema mais conceito. Então, assim, são cineastas e os brasileiros, por exemplo, Edgar Navarro, Carlos Alberto Prati, que foi o nosso homenageado de 2013, e em 2014 a gente vai homenagear a cineasta Ana Carolina, que fez já 6 ou 7 longas e está lançando, inclusive, em breve o novo longa dela. E ela topou ser homenageada, a gente vai levá-la para as 3 cidades, e ela é aqui do Rio, né, mas vai estar presente com a gente para um bate-papo com o público. E como ela faz filmes também, não é todo ano, né, de 4, 5, 6 anos e tal, vai ser uma chance ímpar, né, do público ter acesso aos filmes e à própria Ana, e dela também ter um retorno, né, de filmes que já não passam há um tempo, né, das Tripas Coração, Mar de Rosas e outros que não entraram em circuito há muito tempo, né, e alguns com sucesso, outros nem tanto. E a Mostra Lib faz um texto para o catálogo, né, que a gente também faz uma abordagem com os curadores. Uma das graças da mostra, Natália, é que a própria curadoria define os premiados, não tem júri. Porque os próprios curadores que viram os 1000 filmes, né, que sejam, quantos forem, ninguém melhor do que eles, que podem ver, rever, e rever, e conversar entre eles para definir, porque como a mostra é uma mostra conceitual, não é uma mostra comercial, é algo que requer um cuidado, né, para você poder, de fato, não só falar, mas fazer o que você está falando, né? É um compromisso nosso. Então, a gente faz, os próprios curadores, eles definem, normalmente em torno de 10 filmes são premiados, né? A maioria curtas e alguns longas, que são os filmes que, dentre o escopo de filme livre, são os que a gente acha, e por isso a gente dá o prêmio, que é um troféu, que eles se destacam. Né? Eles, assim, seriam a nata, seriam esse com certeza eles são filmes livres, porque às vezes você pode nem achar que um filme que está passando na mostra, pô, mas esse aqui, o que isso tem de livre, né? É uma questão, né, a controvérsia e tal, mas aqueles premiados seriam, tipo, é que a gente bota a mão no fogo, que é o que a gente acha que realmente é filme livre, sem dúvida nenhuma, e a gente escreve para o catálogo, para o site, né, um textinho sobre o filme, né, contextualizando, justificando por que ele é premiado, né, o que ele tem de diferente com relação aos outros filmes. 2013, talvez vocês tenham visto, é Esse Amor que Nos Consome, que é um longa fantástico, feito aqui no Rio, com pouquíssima verba, do Alan Ribeiro, que também sempre participou da Mostra Livre e tal, e vários curtas e médios também, que a mostra, fechando esse escopo, né, do que é a Mostra Livre, a gente não tem frescura, entre aspas, né? Porque cada festival tem a sua cara, o seu conceito, e é ótimo, né? Porque o Brasil tem 200 festivais ou mais, né? E a questão é que nós somos o único festival que, desde sempre, nunca teve frescura com data de filme. Você fez um filme há 1000 anos ou ontem, né? Se você acha que tem a ver com a gente, escreve. Não tem data de validade, né? Que o que interessa aqui são outras questões. Formato. Gente, desde o início, nós talvez sejamos o primeiro evento a misturar numa sessão Super 8, VHS, 35 e outros formatos que na época, né, não tem problema nenhum isso, sabe? Que tem festival que ainda hoje bota o vídeo numa sala e o 35 em outra, e DCP em outra, né? Toda semana é um novo formato que surge, né? E isso, enfim, pra gente não interessa. Formato de produção, a duração também,
tem festivais de curtas e festivais de longas. E o média dançou. Né? Acabou. E aí a gente também não tem problema com isso, né? O gênero também a gente não tem nenhum problema, porque é livre, né? Então não tem problema nenhum ser documentário, ser animação, vale tudo, né? A gente nem pergunta isso na ficha, a gente não pergunta o formato também na ficha de inscrição, porque não interessa pra gente. Né? E aí, então, vai começar daqui a pouco a mostra do filme livre. Vocês fazem Rio, São Paulo e Brasília. Isso, esse ano vai ser Rio, Brasília e São Paulo. Teve que mudar isso, mas é isso, como não é junto, né? É separado, porque, né, para dar tempo até para respirar um pouco e para poder divulgar bem, né? O evento, a entrada é franca e tem debates também, tem oficina. Pelo site é fácil acompanhar toda a situação, né? E ficar antenado, divulgar. A gente também pela rede, né? A gente tem uma boa frequência, sim, é bem bacana, né? Que todo mundo, né? Os realizadores também participam das redes, né? Então a gente consegue fazer uma divulgação bem focada, assim, em quem interessa, né? Que é um público também que tem a ver com os realizadores, né? Públicos que são mais antenados, né? Que querem coisas diferentes, coisas de qualidade. E a arte em geral é isso, né? Tenta fugir um pouco do que o padrão, o pop, né? Diz que é o tchan, a gente tem dúvida, muita gente, né? Sim. Que a graça é essa, né? Sempre duvidar do que é imposto, né? E colocado como tchucu-tchucu, porque o buraco é bem mais embaixo. Tá né? certo. Muito obrigada, Guilherme, pela sua Obrigado presença. Bom, quem quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem a gente está de volta. Até mais.